sou Davi Milan, pesquisador na Unesp, Marília, São Paulo. Quero mencionar aqui, parabenizar neste momento toda a comissão organizadora desse evento, dizer que vocês estão realmente de parabéns por trazerem em pauta temas aí abrangentes e diversificados sobre a inclusão, sobre a educação inclusiva, a educação especial e a inclusão dos sujeitos no ambiente escolar ou em determinados ambientes, aí vários ambientes que a gente pode mencionar, e eu quero parabenizar realmente essa temática proposta nesse primeiro Congresso Internacional de Educação Inclusiva, né, que é o primeiro CONEI, e me sinto honrado de estar participando aqui com vocês e realmente ressaltar e parabenizar toda a comissão organizadora e dizer do meu contentamento e felicidade de estar participando junto com vocês, trazendo o meu tema também nessa edição de 2025 e dizer a todo o público que há aí várias palestras, várias temáticas muito importantes que estão sendo tratadas durante esse congresso, que vale a pena participarem e vale a pena vocês estarem participando de todas as palestras, sobretudo apresentando trabalhos também, e ressaltar a importância desses temas serem aí realmente trazidos à tona nesse presente momento em que estamos vivenciando a educação no século XXI, ano de 2025. E para debater, discutir um pouco, eu trouxe aqui para vocês um tema sobre alfabetização e letramento do estudante autista à luz da teoria histórico-cultural. E vamos refletir um pouquinho sobre essa temática. Espero que haja aí uma troca importante de conhecimento. Eu estou fazer uma descrição minha antes de eu continuar iniciar a introdução. Eu estou de óculos preto, cabelo curto, minha pele branca, e estou com uma blusa preta, e atrás de mim aqui tem uma estante recheada de livros. Então vamos lá. Na introdução do meu trabalho aqui desenvolvido, um estudo que eu desenvolvi aqui, é proposto uma análise aprofundada sobre a alfabetização e letramento de alunos autistas, explorando fundamentos da teoria histórico-cultural, considerando que essa abordagem teórica oferece uma perspectiva singular sobre o processo de aprendizagem, destacando a importância das interações sociais e do contexto cultural na formação do conhecimento. Nesse viés, então, buscaremos compreender como essa teoria pode ser aplicada de maneira específica no contexto da educação básica, mais precisamente no ensino fundamental 1, ali nos ciclos iniciais da alfabetização, que são as bases fundamentais, né, da educação básica, do ensino fundamental 1, e é ali que se estabelece todo o aprendizado sobre a alfabetização, letramento, enfim. Assim, a discussão proposta visa contribuir para a reflexão crítica sobre as práticas educativas voltadas para alunos autistas, oferecendo observações valiosas que podem orientar educadores, pesquisadores e profissionais envolvidos nesse processo. Entendemos que a maneira distinta do aluno autista em aprender tem suas concepções por falta de compreensão da metodologia utilizada, ou por questões biológicas ou cognitivas. Então é importante a gente mencionar que essas observações aqui feitas, né, sobre a metodologia utilizada muitas vezes para poder trazer o ensino e a aprendizagem do estudante, seja ele envolvido na inclusão ou não, a metodologia deve ser aplicada de forma justa
e que caiba dentro ali da necessidade desse estudante. Então, a metodologia muitas vezes ela é aplicada de forma injusta, de forma que não contempla as habilidades, que não desenvolve no estudante as habilidades necessárias para o seu ensino-aprendizado seja de forma efetiva. Essa metodologia utilizada não é adequada, né? Também a questão biológica e cognitiva também, que envolve todo esse parâmetro aí, dificultando o diagnóstico, a intervenção precisa por parte do docente, equipe multidisciplinar, ou seja, quando há essa questão realmente biológica, cognitiva e também essa questão da metodologia envolve essa dificuldade no diagnóstico. Eu vou citar então aqui algumas características do TEA. Dentre as características do autismo, nos apoiamos em pesquisas que serviram de base para este estudo. Destacamos aqui o Kanner, 2006, página 47, ao afirmar que dentre elas é possível perceber o maneirismo, motores, estereotipias, resistência à mudança ou insistência na monotonia, bem como aspectos não usuais das habilidades de comunicação da criança, tais como as inversões dos pronomes, tendência de eco na linguagem, ecolalia, dentre outras, né? Então aqui são algumas características que a gente vou citando aqui nesse estudo, que são aqui bem peculiares do sujeito com TEA. O transtorno do aspecto autista é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por déficits na comunicação e interação social, na limitação de reciprocidade socioemocional, B, restrição na comunicação não verbal, utilizados para a interação social e dificuldade nos relacionamentos, C, padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades com prejuízo no funcionamento adaptativo. Então aqui o DMS-5 e o APA 2014 trazem essas concepções. As pessoas autistas podem enfrentar desafios na distinção entre elas consideradas benevolentes, né, e aquelas percebidas como mal intencionadas. Fritz, 1991, enfatiza que os indivíduos autistas tendem a interpretar o comportamento de maneira literal, enquanto, por outro lado, aqueles com mentalismo compulsivo tendem a não interpretar comportamentos em si, mas a partir das perspectivas, né, subjacentes a eles. Então, o sujeito autista ele consegue interpretar situações ao pé da letra, vamos dizer assim, né? Não consegue interpretar de forma literal. Então é interessante que o adulto, o familiar ou o professor interaja com esse sujeito de forma clara e objetiva, para que ele possa entender todos os comandos de forma efetiva, né? Que os comandos muitas vezes são dados de forma literal, dificultando o entendimento desse sujeito. Então aqui mais uma reflexão a ser feita de suma importância para que possa entender a forma de como lidar com esse público, né? Conforme é orientado aqui, algumas considerações sobre a alfabetização e o letramento. Conforme é orientado pelo Ministério da Educação no Brasil, MEC, com relação à Base Nacional Comum Curricular, BNCC, nos anos iniciais do ensino fundamental, os primeiros e segundos anos, aqui o primeiro ciclo, que se espera que a criança esteja alfabetizada. Apesar de, desde o nascimento e na educação infantil, as crianças participar de inúmeras atividades letradas, né, principalmente através da oralidade, que o Brasil 2010. Então, conforme menciona aqui nos estudos, desde o nascimento, realmente, como já fala na teoria histórico-cultural, mencionado por Vygotsky, que a criança, desde o nascimento, ela já tem a sua relação com o meio onde ela vive, né? Então, quer dizer, o aprendizado sistematizado não acontece somente ali na escola, né? O aprendizado sistematizado, que é nos bancos escolares que aprende. Mas o aprendizado, desde o nascimento, a criança já está aprendendo em relação com o meio, em relação com os seus pares. Então,
a educação ela vai além dos muros da escola realmente, né? Então a BNCC traz esses conceitos já mencionado lá no século XX por Vygotsky, que a gente vai observar mais para frente. Para Soares e Batista, 2005, o conceito de alfabetização consiste em um processo permanente que se estende por toda a vida, não se esgotando apenas na aprendizagem de leitura e escrita. A autora destaca que a alfabetização transcende a aquisição das habilidades básicas de decodificação de palavras, envolve também a compreensão crítica e reflexiva do contexto em que a leitura e escrita ocorrem. Alfabetizar é dar condições para que os indivíduos, a criança ou o adulto, tenham acesso ao mundo da escrita, tornando-se capaz não só de ler e escrever enquanto habilidades de decodificação e decodificação do sistema de escrita, mas sobretudo de fazer um uso real e adequado da escrita com todas as funções que tem na nossa sociedade. Então, não somente, que a Soares 98, página 33, menciona muito bem que não somente o aprendizado se dá nos bancos escolares, né? Através do convívio desde o nascimento e, sobretudo, o aprendizado que a criança adquire nos bancos escolares, ela vai utilizá-lo na sociedade de forma crítica, reflexiva. Então, não é somente a alfabetização e letramento, a codificação e decodificação das letras e tal. Ela vai aprender essa leitura escrita e vai utilizar no meio social em que ela vive. Por exemplo, quando ela vai ler lá um outdoor, uma placa para poder transitar na cidade, quando ela vai no banco com a mãe, com o pai, e ali utiliza os mecanismos do banco, no caixa eletrônico, enfim. Então, os códigos de escrita estão em todas as partes. A criança vai utilizá-lo dessa forma no mundo social. Então, através do aprendizado que ainda continuação às definições do TEA, a gente pode destacar aqui a ansiedade, preocupação, nervosismo, medo intenso de pessoas, objetos ou situações, costume de andar na ponta dos pés, são características aqui basilares ainda, né? Falta de atenção, perda da fala, tiques e manias nervosas, balançar as mãos, balançar os pés, né? As ecolalias ali, com a voz, e também alguns tiques nervosos, interesse em coisas específicas, às vezes se interessa muito por dicionário, ou dinossauro, ou avião. Então ela tem ali uma atenção, um hiperfoco, né, muito grande por determinado assunto. Algumas a falta de atenção, costume de andar nas pontas dos pés, e muitas vezes não apresenta todas as características no indivíduo só. Esses são muitos dos comportamentos que uma criança pode apresentar, mas não é necessário apresentar todos eles, mas em geral são perceptíveis, o que permite um diagnóstico da equipe aí que vai fazer o diagnóstico ágil, de Jesus 2022, página 181. Então, alguma das características que a gente pode estar refletindo aqui para poder ter um entendimento maior sobre o comportamento do sujeito com TEA, né, com transtorno do espectro autista. Aqui, dentre as características supracitadas, o Ministério da Saúde, 2014, apresenta alguns sinais precoces frequentes para o diagnóstico, né, posterior do autismo, como dificuldades no contato ocular, muita dificuldade de olhar nos olhos, iniciativa em direcionar a atenção do parceiro, foco comum de interesse durante a interação social, coordenação de gestos com expressão facial e postura na comunicação, brincadeira simbólica, reduzida ou ausente, comportamento repetitivo, ritualizado ao corpo, maneirismo, movimento complexo, linguagem ecolalia, rituais verbais, alterações sensoriais, ali sensibilidades a som, luz, movimento. Então são características ali importantes que a equipe da saúde, professores, equipe multidisciplinar podem estar observando a família, e se perceber alguns ali mais latentes, é interessante estar levando para um diagnóstico, né? Muitas vezes, como já foi mencionado anteriormente, que não são todas as características ali que são apresentadas num sujeito único, mas alguns, e é interessante estar observando para poder fazer um diagnóstico aí preciso.
O DMS-5 ressalta a necessidade de suporte, né? O suporte de atendimento considerando 3 níveis. O nível 1, paciente necessita de suporte, possui dificuldade de interação social inicial, além de possuir respostas atípicas, né? Ou falhas na interação social. Dificuldade da interação social é uma das maiores dificuldades aí no nível de suporte 1, né? Tem algumas manias também, algumas ecolalias, algumas repetições aí também, e ele necessita do nível de suporte, né? O paciente necessita de suporte, o nível 1. Agora, se a gente for ver lá o que apresenta o DMS-5 no nível 2, ele requer apoio substancial, já não é só o suporte, é um substancial. Possui, por exemplo, acentuado déficit em aspectos não verbal e social, apresenta dificuldade de iniciar a interação, comportamento restritivo ou repetitivo. Agora, o nível 3 requer apoio muito significativo, já é um apoio maior, né? Apresenta, por exemplo, grave déficit social e não verbal, inflexibilidade, né? Interferindo significativamente no funcionamento. A Oliveira 2017, página 15, traz esses exemplos aí. Então, o nível 3 ele é um grave déficit social e não verbal, né? Uma inflexibilidade ali nas nossas condutas, na interação. Então, é interessante prestar atenção nesses 3 níveis, porque estão dentro do espectro, né? E cada um deles tem um nível diferente ali de suporte. Quanto maior a numeração, de 1 menor suporte até o 3 com maior suporte, e ali com também déficits maiores, né, na interação social, enfim, no comportamento social, na interação também do sujeito com o meio e com as demais pessoas. A teoria histórico-cultural e sua relação com a educação dos alunos autistas. Para Vygotsky, a complexidade da estrutura humana deriva do processo de desenvolvimento enraizado em suas relações entre a história individual e a história social. Os seus estudos têm relevância para reformulações na educação, apontando um novo rumo na compreensão dos processos escolares da aprendizagem. A partir do entendimento da realidade social e educacional do processo formativo do indivíduo sobre o paradigma histórico-cultural. Então vamos aqui estar vendo algumas ideias, né, do Vygotsky, Luria, Davidov. Eles trazem algumas concepções importantes sobre o processo de desenvolvimento do sujeito através da sua história de vida, né, da teoria histórico-cultural, da sua relação com o meio, da sua bagagem, e enfim, que o sujeito ele traz concepções antes mesmo de chegar na escola, concepções importantes de aprendizagem, de ensino. No início do século XX, Vygotsky buscava superar as práticas do ensino mecânico. O Skinner cita isso também, e o Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, em seus estudos ali na educação bancária, que o estudante não recebe passivamente o ensino, né? Que o professor ele deposita, como deposita num banco o dinheiro, o professor deposita no estudante o estudo, recebendo ali o estudante passivamente todo o conteúdo sem ter uma relação com o professor reflexiva e de ensino-aprendizagem, e o próprio aluno não constrói o seu conhecimento, mas o recebe de forma pacífica. Então, o Freire traz essa concepção também, assim como Vygotsky lá no século XX, sobre esses paradigmas de educação mecanicista, né? Uma educação inerte, uma educação enrijecida. Mas o estudo da defectologia revela uma perspectiva única em relação às capacidades de aprendizado das crianças com deficiência. Enquanto algumas abordagens se concentravam na modificação do comportamento para alcançar uma adaptação social, Vygotsky enfatizava que o processo de ensino e aprendizado para os indivíduos ali com deficiência, como no caso dos estudantes autistas, deveria incorporar uma ação pedagógica, né, no cotidiano, que através desse cotidiano elas enraizavam conceitos de suma importância, né? Então a relação ali com o social, realmente na construção do conhecimento junto com o outro,
o ensino-aprendizagem se faz de forma efetiva, mais contundente, mais de forma que realmente se concretiza o ensino. Quem traz essas concepções no seu estudo foi o OHU 2016. Em continuação, Vygotsky, Luria e Leontiev, em 1988, afirma que o ensino bem organizado e conduzido ativa um conjunto de funções mentais que possibilitam à criança desenvolver uma série de atividades. Portanto, o ensino e a aprendizagem são processos essenciais para o desenvolvimento das características psíquicas e humanas de uma criança. Esses processos não devem ser mecanicistas, naturalizados, enciclopédicos, mas sim promover a reflexão, a análise em síntese. Então, o estudante não deve receber passivamente o conteúdo, ele deve estar ali participando, ele deve ser coparticipante, construtor do conhecimento, de forma reflexiva, né? Não mecanicista. Vygotsky 96, nas fases iniciais do crescimento da criança, suas atividades ganham um significado próprio em um sistema de comportamento social, direcionados a objetivos específicos. As atividades são influenciadas pelo ambiente da criança. A interação entre a criança e o objeto ocorre com o auxílio de outra pessoa, não é? Então, o auxílio de outra pessoa, essa conexão histórica aí entre os sujeitos, no ambiente social é de suma importância para a construção do sujeito em si, para que haja ensino, aprendizado. Exemplo, um professor na escola, né, como já havia mencionado, a pedagogia do oprimido, ele vai, juntamente com o estudante, construir o conhecimento através das perguntas ali, dos questionamentos, do ouvir o estudante, o que ele traz na sua concepção de determinado assunto. Ele ajuda a construir o aprendizado, as aulas, juntamente com o professor. Então, as aulas, o conhecimento ali, toda a estrutura organizacional da escola, ela é construída através da relação com os pares, né? Então, o professor já traz o assunto pronto e vai passando para o aluno vai anotando e assim continua o estudo. Mas não é essa a visão que a teoria histórico-cultural de Vygotsky traz, não somente para o público que não está na inclusão, mas o público da inclusão e o público que não está. Toda essa abarca esse conceito importante de teoria, que destaca a participação do outro no estudo. Né? Não somente o professor trazendo essa concepção de estudo, mas sim o aluno participando, né? Dessa formação de forma reflexiva, crítica. A perspectiva comportamental, de acordo com o RU 2010, dos alunos autistas compartilham uma sala de aula utilizando seus colegas com autismo como referência social, enquanto o professor desempenha o papel de regulador comportamental. O professor está ali com um papel de suma importância, observando como esse estudante com TEA está aprendendo, como que são ali, como que o currículo está adaptado ou não, como que esse currículo traz as necessidades desses estudantes, as habilidades que ele deve desenvolver dentro desse contexto social em que vive, ali no micro ambiente, pensando no macro, no maior, mas ali no menor também, nesse ambiente ali da cidade que ele está inserido, da escola que ele está inserido, quais são as necessidades que ele traz, quais são os conhecimentos que ele traz, quais são as habilidades e o que precisa ser adaptado ou não nesse plano educacional individual, PEI. Então, a referência social enquanto professor desempenho de regulador comportamental, dando ênfase ao ambiente estruturado e a minimização de erros, isso é importante, enquanto que na abordagem histórico-cultural as relações sociais e o ambiente são priorizados para o desenvolvimento do aluno autista. Então, esse ambiente em que o estudante está seja adequado às suas necessidades, aos seus interesses. Nesse contexto, o referencial social inclui colegas sem autismo, o professor atua como mediador, facilitando as transformações entre o aluno. Então, é uma abordagem de suma importância para que esse estudante esteja confortável e desenvolvendo suas habilidades ali precisas e fundamentais para o seu desenvolvimento cognitivo, social, intelectual.
Baseando-se na ideia de Vygotsky, é crucial ponderar sobre o processo educativo para alunos com TEA, né? O professor deve compreender cada aluno, planejando intervenções pedagógicas que respeitam a singularidade deles, dado que as características dos autistas são peculiares. Assim, o professor deve considerar em sua atuação a relação entre a ação pedagógica cotidiana e formação de conceitos para promover o desenvolvimento da linguagem. Tudo isso é importante. Está desenvolvendo, então, essa linguagem desse estudante que tem esse déficit, que muitas vezes o atrapalha, né, assim, de certa forma, de estar relacionando com o outro. Mas nesse momento o professor entra com a sua atuação aí de forma efetiva na relação pedagógica entre o cotidiano, a formação de conceitos para promover o desenvolvimento da linguagem, visto que ela desempenha um papel crucial na formação da consciência humana. Então o currículo precisa ser adaptado, como eu já havia mencionado. Um planejamento individualizado que respeite a singularidade de cada estudante que receba atendimento educacional especializado. Então o Brasil 2010 vai trazer isso, né? A resolução do CNE também, no parágrafo 1º do artigo 29, todas essas são concepções importantes que devem ser tratadas e mencionadas aqui nesse congresso internacional, reflexões importantes para que a gente possa entender um pouquinho mais como se trabalha, né, no ambiente escolar com um sujeito com um transtorno do aspecto autista. O primeiro, o sistema de ensino deve matricular estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação nas classes comuns do ensino regular educacional especializado. Aí, atendimento complementar e suplementar à escolarização. Então, oferta em sala de aula de recursos multifuncionais, ou seja, de AE, rede pública, instituição comunitária, confessionais e filantrópicos sem fins educativos. Brasil 2010, página 6. Então traz esses conceitos aqui da matrícula, da permanência desses estudantes nas escolas, e enfim, o atendimento deve ser feito de forma a contemplar todas as habilidades que eles precisam, né, ser desenvolvidas. Ampliar a discussão, Alves 2017, aqui a gente ampliando um pouquinho essa discussão, afirma que é responsabilidade da escola, em conformidade com seu papel social, elaborar uma proposta pedagógica que leve em consideração as características dos alunos, tanto no ensino regular quanto na educação especial. Seguindo isso, é aconselhável adaptar o currículo, incorporar metas de curto prazo, médio e longo também prazo, e assegurar a oferta de atendimento educacional especializado, também estudantes autistas, no AEE. Nesse sentido, compreendemos integrar a pessoa com deficiência no cenário educacional requer uma reavaliação da abordagem pedagógica, envolvendo a elaboração de ações que facilitem a assimilação dos conhecimentos científicos acumulados ao longo da história da humanidade. Para alcançar esse objetivo, é fundamental identificar o percurso a ser seguido no processo de desenvolvimento no âmbito dessa discussão. Vygotsky, 2010, enfatiza que a aprendizagem não é em si mesmo desenvolvimento, mas uma correta organização de aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa todo o grupo de processo de desenvolvimento e essa ativação não poderia produzir sem aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e universal para se desenvolverem nas crianças essas características humanas não naturais, mas formadas historicamente. Vygotsky, 2010, página 115. O texto destaca a interligação entre aprendizagem e desenvolvimento da perspectiva de Vygotsky. Ele argumenta que a aprendizagem em si não equivale ao desenvolvimento, mas a organização adequada do processo de aprendizagem de uma criança impulsiona o desenvolvimento mental. Então, ele argumenta que a aprendizagem em si não equivale ao desenvolvimento, mas a organização adequada desse processo de aprendizagem. A ativação de diversos processos de desenvolvimento é desencadeada para a correta organização da aprendizagem. E aqui nas considerações finais, para a gente estar dando fim à nossa palestra e reflexão, partindo do objetivo geral de investigar a alfabetização, letramento e aprendizagem dos alunos autistas, explorando como a teoria histórico-cultural poderia influenciar e contribuir para esses processos educacionais, inferimos que essa perspectiva pode ser percebida a partir de uma perspectiva enriquecedora que busca compreender e aprimorar esses processos
educacionais específicos, visto que a teoria histórico-cultural desenvolvida por Vygotsky e seus colaboradores propõe uma visão interativa e sociocultural, né? Interação social ali no desenvolvimento proximal, né? do conhecimento, onde a criança vai ter essa interação com o adulto ou com o par, e ela vai adquirir o conhecimento em relação com ele, tendo esse desenvolvimento proximal ali real, que ela possui, e o proximal que ela vai adquirir, e ela adquire esse conhecimento através da relação com o outro. No contexto da alfabetização, a referida teoria destaca a relevância da interação social para o processo da aprendizagem, observando o fato de que para os alunos autistas a interação assume um papel crucial, uma vez que pode ocorrer por meio de interações personalizadas, adaptadas às necessidades específicas do estudante. Então, as EDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, o conceito central na teoria, permite a interação da capacidade de habilidades de um aluno pode desenvolver com o apoio do sujeito mais experiente. Isso ocorre também com o ensino dos alunos com TEA, né? De forma adaptada às suas necessidades específicas. Esse estudo nos possibilitou perceber que a importância da apropriação do conhecimento enfatiza não apenas a aquisição de habilidades, mas a capacidade do aluno aplicar essas habilidades de maneira independente. Excelente! Para os alunos autistas, esse processo pode ser facilitado por meio de estratégias que promovem a repetição estruturada, o uso de recursos visuais, né, as conexões significativas, proporcionando uma aprendizagem mais significativa. E, enfim, a teoria histórico-cultural teve uma influência significativa na prática pedagógica relacionada à alfabetização, letramento e aprendizagem de alunos autistas, tratados aqui nesse estudo. E essas foram as referências que eu utilizei no meu trabalho, entre elas o Ajo, Antunes, Brasil, aqui, 1996, Luria, Leontiev, Kanner, Vygotsky. E eu agradeço a oportunidade de participar dessa palestra, desse evento. Obrigado, aqui está meu e-mail. E sintam-se à vontade para assistir e trazer aí algumas reflexões, né, para vocês. Muito obrigado, um forte abraço.